Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para nós é um privilégio estar aqui essa noite, poder conhecer um pouco mais dos irmãos, um pouco mais da Igreja de Cristo. Estou com a minha esposa que está sentadinha ali com o meu herdeiro e uma outra herdeira do ventre ainda. Com fé em Deus, daqui a pouco está chegando aí também para alegrar a casa. Para nós sempre é ótimo, é maravilhoso, é de um privilégio muito grande poder expor as Escrituras. Então eu gostaria que você abrisse o Salmo de número 122, um salmo muito conhecido, inclusive nosso, onde nós faremos a leitura e a exposição desse salmo, para juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus por intermédio da exposição do mesmo. Salmo de número 122. Antes de nós lermos, nós vamos orar mais uma vez, rogando ao Senhor que por misericórdia e graça fale aos nossos corações. Deus Santo, Deus Eterno, Deus Justo, Deus Supremo, Deus Todo-Poderoso, Pai gracioso, misericordioso, nós nos colocamos diante do Senhor nesse instante, sabendo que a leitura da Tua Santa Palavra, somada à exposição fiel da mesma, é o Senhor falando ao Teu povo. Então, Pai, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos nesta noite, para ler esse texto e expor esse texto, tomando cuidado, sendo fiel àquilo que a Tua Palavra diz. Não permita, Pai, que eu me desvie daquilo que a Tua Palavra nos diz, aquilo que ela falou ao Teu povo no passado e continua falando ao Teu povo no presente. Ó Deus eterno, tenha misericórdia de mim, usa-me de acordo com a Tua santa vontade, que o Teu Santo Espírito seja de fato, de verdade, o pregador desta noite. E que o Senhor prepare cada coração neste momento para receber a Tua palavra pregada. Ó Deus eterno, e que no decorrer da exposição, todos nós possamos exaltar e glorificar ao nome santo do Senhor, tendo os olhos, os ouvidos atentos à Tua santa palavra. Não permita que distrações internas e externas venham afetar o nosso culto ao Senhor. E que neste momento de exposição estejamos atentos àquilo que o Senhor tem a dizer ao Teu santo povo. Obrigado, ó Pai, em nome de Cristo. Amém. Salmo 122, eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Irmãos, este Salmo 122, ele faz parte de uma coletânea. Se a sua Bíblia é da Sociedade Bíblica do Brasil, possivelmente a partir do Salmo 120, no início vai estar escrito assim, cântico de romagem. E esses cânticos eles começam no Salmo 120 e vão até o Salmo 134, que fazem parte de um bloco de salmos onde o povo de Israel cantava quando ia para Jerusalém celebrar as festas do calendário judaico. Todas as vezes que o povo ia até Jerusalém, seja para celebrar a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste, e todo sábado prestando ali o culto ao Senhor, no Shabat, reunidos em congregação solene, eles iam até Jerusalém cantando. As tribos, as pessoas saíam das mais diversas regiões,
se dirigindo até Jerusalém, e nesse percurso eles cantavam, eles exaltavam a Deus, porque estavam indo se reunir para cultuar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Há também relatos que o povo de Israel também cantou estes salmos, ou talvez parte deles, quando estavam saindo do exílio babilônico depois de 70 anos de cativeiro. Então o povo, olhando para Jerusalém, com o coração festivo, alegre, em celebração, por ficar 70 anos do cativeiro, que fez com que eles sofressem muito. Muita gente ficou para trás, muitos morreram, muitos foram presos, muitos morreram com o passar dos anos, muitos foram assassinados quando os caldeus invadiram Jerusalém, mas eles estavam agora retornando. E ao retornar para Jerusalém, eles cantavam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando para casa. E nós podemos perceber a angústia daquele povo, lá no Salmo 137, já não é de cântico de romagem. Mas naquele Salmo 137 nós vemos o salmista naquela ocasião dizendo assim: nós estamos assentados às margens dos rios da Babilônia. E estamos chorosos, estamos com angústia no coração, nós estamos entristecidos, porque nós não temos o privilégio de estar em Jerusalém prestando culto. Isso porque 70 anos de cativeiro impediu o povo de cultuar, porque o templo tinha sido destruído, o lugar de adoração. Já não havia mais sacerdócio, já não havia mais ministério levítico. O povo, 70 anos no cativeiro babilônico, não tinha condições de prestar o culto dentro das prescrições que Deus havia dado ao seu povo. Então 70 anos sem culto, não alguns meses como nós ficamos por conta da pandemia, mas 70 anos. Gente morreu sem poder cultuar de novo no templo, junto com os demais irmãos, exatamente porque foi impedido. Mas quando eles voltaram, eles cantaram: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo tinha alegria, tinha desejo. E é interessante quando nós olhamos no texto, tanto o versículo 1 quanto o versículo 9, que traz essa ideia de casa do Senhor. Só que, por ser Davi o autor desse salmo, nós ficamos assim um pouco meio sem entender a princípio, porque a casa do Senhor ainda não tinha sido construída. Quem constrói a casa do Senhor é Salomão, filho de Davi. Então por que Davi, quando escreve o salmo, usa a expressão casa do Senhor? Porque naquela ocasião o tabernáculo já tinha esse nome também. E o tabernáculo que seguiu o povo durante todo o período no deserto e a chegada em Canaã, tinha esse nome de casa do Senhor. Só que agora essa casa do Senhor, que era móvel, que andava de um lado para o outro, ela ficou fixa em Sião. Ela estava na cidade de Jerusalém, o lugar de habitação do seu povo. E então, quando Davi tem a ideia de casa do Senhor, ele está de fato se referindo a esse lugar tabernáculo e também futuramente ao templo de Jerusalém. Algo que nos chama também a atenção nos salmos de romagem é que eles, em torno deles, nós temos a bênção arônica, que está lá em Números capítulo 6, versículo 24 a 26. Nós temos os salmos com subtítulos de cada parte daquela bênção arônica, ou seja, a bênção de Deus sobre o seu povo da aliança. Aqui nós temos salmos que falam sobre a bênção de Deus, sobre a guarda de Deus, por exemplo, o Salmo 121, ou seja, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Nós temos salmos que falam sobre a misericórdia do Senhor, sobre o povo, e também o salmo, no caso 122, que fala dessa paz que o povo possui em Deus, o Deus da aliança. Então, o assunto principal do Salmo 122 é paz. Paz que é sempre repetida a partir do versículo 6, que tem um significado muito especial naquele contexto. Davi, então, tem a alegria de ir
com os irmãos, cultuar ao Senhor, ir para a casa do Senhor, o local de culto que o povo tinha. Davi tinha alegria de poder se reunir com os irmãos para cultuar ao Senhor, e ele finaliza nos versículos 6 a 9, dizendo que ele orava para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, pudesse cuidar de cada um que fazia parte da nação, que pudesse ser próspero espiritualmente, para então prestar um culto ao Senhor. Então nós veremos nesse salmo que a prosperidade espiritual do povo da aliança, ela é revelada na alegria de cultuar ao Senhor. A prosperidade espiritual do povo da aliança é revelada na alegria de cultuar ao Senhor. Vamos ver aqui os versículos 1 e 2, onde fala dessa alegria do ajuntamento solene. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Havia, irmãos, nesse tempo, já uma profecia de que o tabernáculo, a casa do Senhor, o templo de Jerusalém seria construído. Em Moisés, nós temos essa profecia. Deus já disse a Moisés que um tempo haveria onde a casa não ficaria mais andando de um lado para o outro. O povo estaria reunido num único local, num templo fixo de culto, de exaltação ao Senhor. E é isso que acontece. Quando Davi escreve esse salmo, ele tem essa alegria de saber que essa promessa se cumpriu. Porque agora Jerusalém é o lugar onde o templo do Senhor está presente. Ele também revela alegria e demonstra o seu prazer de ver que os crentes de Israel estavam desejosos de cultuar a Deus. Veja que o Salmo, o versículo 1 diz assim, eu fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu fiquei feliz porque o povo está sedento, querendo prestar culto. Eu fiquei feliz porque chegaram aqui em grande número gritando, vamos à casa do Senhor, vamos prestar culto ao nosso Deus, vamos exaltar ao Senhor. E então indo para lá, que é a morada do Senhor, que é o lugar onde Deus se revela ao seu povo, um lugar pactual, que representa a morada de Deus entre eles, era muito especial, era um momento único para eles. A felicidade do povo demonstrada de estar em Jerusalém, prestando culto na casa do Senhor, esse lugar fixo. Mas quando nós paramos para pensar a respeito desse versículo 1 e versículo 2, talvez você pense o seguinte, mas o que isso tem a ver conosco hoje? Será que quando nós lemos o Salmo 122, versículo 1 principalmente, ele está sendo aplicado ao nosso contexto atual de salões de culto? Não. Isso aqui não é o templo de Jerusalém. Nós não estamos no templo de Salomão. Nós não estamos nem sequer num templo. Nós estamos num salão de culto. Num prédio que poderia ser usado para qualquer outra coisa. Então o que esse texto tem a falar para nós hoje? Aquilo que ele também queria dizer ao povo no passado. O próprio Deus já havia dito aos teus servos no passado, acaso Deus habita em coisas? Acaso Deus habita em coisas? Porque exatamente a casa do Senhor do versículo 1 apontava para aquele que tabernaculou entre nós. O que era o tabernáculo e o templo de Jerusalém? Nada mais do que uma sombra de uma realidade. E que realidade era essa? João 1, capítulo 14. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a casa do Senhor nada mais era do que uma sombra de Cristo, da pessoa do nosso Deus, aquele que se fez presente em nós, aquele que esteve caminhando entre nós. E é para isso que o povo deveria se lembrar. A casa do Senhor aponta para algo superior. Era uma estrutura, mas que aponta para uma pessoa, e não uma coisa.
Não um lugar específico que pudesse ser eternamente lugar de adoração, mas para uma pessoa na qual nós podemos adorar e cultuar. Então o templo de Jerusalém, ele apontava para o tabernáculo de Deus entre os homens. O Emanuel, o Deus conosco que se manifestou, aquele que é a plenitude da divindade, aquele que é a expressão exata do ser de Deus. É para ele que o casa do Senhor apontava. O povo, quando seguia para Jerusalém, Jerusalém também não significa algo diferente hoje. Às vezes tem muitas pessoas que seguem para Jerusalém como um lugar santo. Ela ainda é vista como cidade santa, mas que deixou de ser. Não há nada de santo mais em Jerusalém e Israel. Israel cumpriu o seu propósito no passado. Israel tão somente apontava, Jerusalém tão somente apontava para a igreja, que Paulo deixa muito bem tratado na sua carta aos Efésios, onde judeus e gentios fazem parte de uma só igreja, de uma só noiva. E quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 21, João tem a visão, ele diz o seguinte: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu como noiva. Que linguagem é essa na Escritura? A igreja. Tem até um cântico que o pessoal canta muito por aí, tem uma parte dele que é até boa, mas tem uma parte final dela que ele errou na interpretação de Apocalipse 21. Porque ele fala assim: na nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Sendo que Nova Jerusalém e noiva é a mesma pessoa. Nova Jerusalém, noiva, cidade santa, cidade de Deus, tudo é uma coisa só. Igreja, o povo de Deus. Então aquele que era um lugar, aquela que era situada num ponto do planeta, apontava para uma realidade, para um organismo vivo, chamado igreja. Então, quando o povo ia para a casa do Senhor, que apontava para Cristo Jesus, que estava em Jerusalém, que apontava para a igreja, isso é aplicado para nós hoje. Isso sim é aplicado para nós, porque nós somos o edifício de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. Porque Jesus disse em João 14, versículo 23, que aquele que crer em mim, o Pai e eu faremos nele morada. Aquela que era cidade apontava para um organismo. Aquela que era restrita a um pedaço de terra, apontava para uma igreja que não tem limites. Nós temos irmãos em Cristo no Japão, na Áustria, na Austrália, na Oceania, na América do Norte, na América do Sul, em todo quanto que é lugar do nosso planeta. Porque a igreja é católica, ela é universal, ela está presente em todo lugar, ela não está mais restrita. E por isso que esse texto é apontado para nós ainda hoje. Porque não há mais lugar santo, mas há povo santo. Aí sim, agora traz aplicação para nós. Por que esse texto é importante para nós hoje? Quando nós nos reunimos, independente de onde seja, é o templo de Deus se reunindo. Quando Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 1 a 9, dizendo o seguinte, que nós somos pedras vivas, nós somos a casa espiritual de Deus. Logo, a igreja é o lugar santo. Não é o lugar, estrutura física, mas a igreja é o lugar santo, porque a igreja é a habitação de Deus. Aquele que tabernaculou, também tabernaculou em nós. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então nós, a igreja, o povo de Deus, o povo da aliança, é este lugar de habitação de Deus. Então quando nós dissemos a respeito do versículo 1, do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, trazendo para esse contexto, alegrei-me quando me disseram vamos nos reunir para prestar culto. Porque a casa de Deus somos nós. O edifício de Deus somos nós. Esse edifício apontado em Cristo Jesus, que se faz presente em nossas vidas. E por que eu digo tudo isso, irmãos? Às vezes quando nós olhamos para o cenário evangélico brasileiro,
Tem muita gente buscando as sombras no lugar da realidade. Tem muitas igrejas por aí que estão fazendo de novo a arca e colocando no púlpito, achando que trazer esses elementos para o momento é espiritualidade, quando é caminhar para trás. A casa do Senhor, Jerusalém, apontava para uma realidade espiritual. E hoje nós temos essa realidade. E por que isso é importante para nós, irmãos? Por que eu decidi pregar esse texto nesse dia? Porque infelizmente, muitos dos nossos irmãos perderam a alegria. Perderam a alegria do ajuntamento solene. Perderam a alegria do culto. Nós temos igrejas no Brasil afora e aqui mesmo em Vila Velha, onde as pessoas não estão mais indo cultuar. Elas não têm mais prazer no culto. Elas se acostumaram em assistir culto na televisão. Elas não têm mais deleite em ir se reunir com o povo de Deus, que é a casa espiritual de Deus. Elas perderam o prazer de prestar culto no dia do Senhor, que é um dia tão especial para nós. Muitos, infelizmente, por questões de enfermidade, por idade avançada, estão reclusos. E é importante, mas há muitos que estão completamente saudáveis, mas que acharam por bem continuar sozinhos. Só que esse texto, e aí nós veremos mais à frente, ele mostra como é importante o povo reunido, cultuando ao Senhor. E eu queria trazer uma aplicação rápida, antes de passar para frente. A primeira coisa que nós precisamos entender a respeito desses dois versículos, é que nós devemos nos preparar para prestar culto. Eu não sei como é que você se prepara, ou como é que você se organiza para sair de casa para o culto. É um contexto completamente diferente, tá, irmãos? O que eu vou dar exemplo aqui. Eu fui criado no catolicismo romano. Meus pais ainda são católicos romanos. E eu fui criado em arrumar para ir para a igreja na base da briga. Porque a gente não queria ir, mãe dando chinelada na gente, gritando para lá e para cá, brigaiada, um brigando com o outro, saía atrasado, chegava na igreja, já tinha começado o culto, já tinha 10, 15 minutos, ia caçar lugar para sentar, era aquela confusão. Todo dia para ir para a missa era aquela confusão. E eu me lembro disso até hoje. E deixa eu te perguntar, como é que você se prepara para ir para o culto? Será que você fica até o último segundo, até o apito final ali do jogo do Campeonato Brasileiro, para poder começar a se arrumar, e ainda vem indignado de lá de casa para cá, com raiva porque seu time perdeu? Será que você é aquele que vai se arrumar e não se preocupa se você vai chegar aqui 7, 7h20, 7h15, importa chegar? Qual a consideração que você tem pelo culto? Qual a alegria que você tem por cultuar? Sendo que hoje nós estamos na realidade. Nós não estamos mais necessitados de subir para Jerusalém. Nós nos reunimos porque nós somos a Jerusalém de Deus. E nós temos o privilégio de cultuar. Então preste atenção na maneira como você tem olhado para o culto ao Senhor. Como que você tem analisado a sua vida. A seguir o salmista, nos versículos 3 a 5, diz assim: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Primeiro, Davi mostra da alegria de prestar culto, do prazer de prestar culto. E agora, dos versículos 3 a 5, ele fala quem é esse povo que presta culto. Jerusalém aqui, que apontava, como eu disse, para a igreja de Cristo Jesus. Essa cidade compacta, essa cidade bem construída que o autor traz aqui no versículo 3, é porque ele tinha uma ideia de uma cidade onde as casas estavam muito próximas, porque foi assim que Jerusalém foi construída. As casas eram muito coladas uma na outra. Então tinha essa ideia de cidade compacta, cidade sólida, mas também por causa do seu governo.
O Deus Todo-Poderoso governava a cidade. O trono de Davi, que era o trono que representava o trono de Deus, estava em Jerusalém. Então por isso que ela era essa cidade sólida, essa cidade compacta. Então por isso que ele diz que essa cidade é o lugar onde o povo, as tribos sobem para cultuar ao Senhor, onde o povo se retira. Então é uma declaração não só dessa realidade atual da Jerusalém, mas também mostra sobre a necessidade de nós subirmos para o culto ao Senhor. Também é uma declaração da realidade espiritual, onde apontava para a igreja, uma comunidade sólida em amor pelo vínculo da paz no Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3, disse que nós estamos unidos pela cola chamada Espírito Santo. A igreja é essa cidade compacta, essa cidade sólida, porque ela está mantida pelo próprio Deus. Deus governa essa cidade, Deus governa esse povo, Deus governa essa noiva, essa sua igreja. Por isso que ela é compacta, por isso que ela é firme, onde cada crente é um tijolo dessa construção, é uma pedra viva, como Pedro escreve na sua carta. E nós já vivemos pela fé dentro dessa cidade forte, que há de ser no dia final. Essa nova Jerusalém, que João vê em Apocalipse capítulo 21. Essa nova Jerusalém que agora glorificada, cultua ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa nova Jerusalém que exalta a Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade. Aqui o versículo 4 diz que para onde sobem as tribos. Veja bem que quando o salmista escreve as tribos do Senhor aqui, ele está pensando em cada uma das tribos que compunha a igreja de Deus, o Israel de Deus. Não era uma tribo só que era para se reunir. Não eram apenas algumas tribos que eram para se reunir. E aqui nós estamos pensando num período antes da divisão do reino, ou seja, todas as 12 tribos deveriam se retirar dos seus lugares de habitação, deveriam sair dos seus lugares de habitação e ir para Jerusalém. E lá eles iriam se encontrar como o povo da aliança, como o povo que Deus fez o pacto, lá no deserto. Povo que Deus resgatou do cativeiro babilônico e ali no deserto deu a eles a lei. Ele diz, eu quero todas as tribos prestando culto a mim. Eu quero cada um do povo prestando culto a mim. E por isso que o salmista Davi mostra que todas essas tribos sobem, essas tribos vão até Jerusalém para prestar culto ao Senhor, para render graças ao nome do Senhor. Então, quando nós olhamos lá para aquele período do exílio, mesmo depois de uma Israel completamente quebrada, machucada, completamente esfacelada, porque muitos morreram, a tribo do norte já nem existia, apenas uma parte do povo estava indo, que é exatamente o tronco, o toco, aquele pedacinho que sobrou, como Deus diz a Isaías. Esse povo, esse toco, esse pedacinho, esse remanescente voltava para prestar culto ao Senhor. Porque esse povo do pacto se fazia presente em Jerusalém para prestar culto a Deus. E o versículo 5, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, ou seja, um apontamento para o reino de Deus entre o povo. Quando Deus chama Davi e faz uma aliança com ele diz que o trono dele sempre seria um trono eterno. O trono de Davi não teria fim. E era um apontamento para o reinado de Cristo, aquele que é da linhagem de Davi, que reina pelos séculos dos séculos. E quando ele diz que lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, ele está apontando para o trono de Deus. Porque o tabernáculo, a casa do Senhor, o templo de Jerusalém, a habitação de Deus estava em Jerusalém. Jerusalém era a igreja de Deus. E lá em Jerusalém, onde estava o tabernáculo, estava o trono de Davi, que apontava para o trono de Deus, para o trono de Cristo, aquele que reina sobre a igreja, aquele que reina sobre todos os povos. E é isso que o salmista está dizendo. Veja como que o salmo, ele possui uma riqueza teológica tremenda.
Quando você analisa cada parte, cada versículo que o Salmo nos apresenta, ou seja, ali estava o trono de Deus no meio do seu povo. E o que nós podemos pensar a respeito disso para os nossos dias, irmãos? Quando Jerusalém subia, que é melhor dizendo, quando as tribos subiam para Jerusalém, elas subiam para prestar culto, nos dias específicos. E nós também, quando nos retiramos dos nossos lares, nós saímos para prestar culto. Nós chamamos esse momento que nós temos aqui de audiência solene. Audiência solene. Porque como igreja, como povo do pacto, como povo da aliança, nós estamos diante do Deus da aliança, prestando culto. Nós não estamos fazendo um simples exercício religioso. Nós estamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, se você não consegue perceber isso no culto, você ainda não entendeu o que é culto. E eu desconfio que muitos crentes não fazem ideia do que é culto, do que é culto. Não fazem ideia do que é esse momento que nós temos de se reunir no mesmo lugar para prestar culto ao nosso Deus. Povo lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, que faz parte da casa espiritual de Deus, que se reúne no mesmo espaço, que invoca o Deus da aliança e presta culto a Ele. E sabe como que isso pode ser visto com muita naturalidade? Nas orações que são feitas às vezes. Nos cânticos que nós cantamos às vezes. Nos sermões que são pregados às vezes. Porque parece que essa reunião é uma reunião para nós. Quando é uma audiência diante do Deus Todo-Poderoso. Então é isso que é o dia do Senhor, irmãos. Isso é o que é o culto do dia do Senhor. O culto do dia do Senhor é a celebração da ressurreição de Cristo. Sabe por que os puritanos do século XVII, eles não celebravam ceia do Senhor, não, Natal e ressurreição de Cristo, como nós celebramos uma vez por ano, dia 25 de dezembro, e ali por volta de março ou abril, a ressurreição de Cristo? Porque os puritanos entendiam corretamente que Natal e Páscoa se celebra todo domingo. E eu não estou dizendo aqui que está errado, se você quer celebrar Natal, se a igreja celebra Natal. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o dia do Senhor é o dia onde nós nos reunimos para celebrar o dia do Senhor. E o que é dia do Senhor? O dia da ressurreição de Cristo. Quando João estava na ilha de Patmos, no primeiro capítulo ele diz assim: estava eu no dia do Senhor, ou seja, no dia que o Senhor ressurgiu dos mortos. E é nesse dia que a igreja sempre cultuou ao Senhor, lembrando daquilo que Cristo fez, lembrando do sacrifício de Cristo. Nós só somos a igreja de Deus, nós só somos esse povo que pode se ajuntar para prestar culto a Deus, porque Cristo nos resgatou. Porque Cristo nos redimiu. E por isso que eu e você temos que ter prazer de estar no culto. Nada pode tirar a minha atenção de prestar culto ao Senhor. Não tem coisa mais importante a se fazer no dia do Senhor do que prestar culto ao Senhor. Eu já disse isso, acho que 500 vezes. Talvez alguém aqui já esteve, talvez o pessoal lá de Alvorada, o pessoal de Paú já deve ter ouvido eu falando isso. Quando começou essa pandemia, me veio na mente o texto do Salmo 137. E eu conversando com um pastor amigo, e eu vendo no texto e vendo a situação que nós estávamos encontrando, os presbitérios parando os cultos. E eu pensei sozinho, comentando com a minha esposa em casa: isso é disciplina de Deus sobre a igreja. Mas eu vou ficar calado porque eu sou um simples seminarista. Daqui a pouco começou despontando pastores nossos pelo Brasil afora, sérios, falando a mesma coisa. Isso é disciplina de Deus sobre a igreja.
E por que disciplina? Porque já tem muito tempo que a gente desconsidera o culto. Já tem muito tempo que a gente, vou se der, vou quando der, e vou do jeito que eu quiser. Chego na hora que eu quiser. Eu acho interessante quando a gente pensa em audiência, chega atrasado numa audiência, no fórum, para ver se o juiz te recebe. Mas a gente tem desconsideração completa com a audiência solene diante do próprio Deus, que é o juiz sobre todos os juízes, que é o Deus que nos resgatou do império das trevas. Aí a gente parece que chega para o culto, parece que está chegando no cinema para assistir um filme. Só que nós estamos chegando diante do próprio Deus para prestar culto solene, exaltando o nome dEle. Então, irmãos, nós que somos o povo da aliança, devemos amar a comunhão dos santos, devemos amar esse momento, devemos nos alegrar por estar juntos cultuando a Deus. E por último, o salmista nos versículos 6 a 9, diz que a prosperidade do povo da aliança, ela vai resultar no culto santo a Deus. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Todas as vezes que os versículos aqui apresentam a tradução paz, é shalom no hebraico. E a palavra shalom no hebraico, ela tem um significado incrível. Se a gente começar aqui a falar o significado de shalom, nós vamos ficar um bom tempo. E aí eu vou tentar resumir aqui, é todo tipo de bênção espiritual divina. É toda a bênção de Deus sobre o seu povo, o povo da aliança. Então, paz ou shalom não é simplesmente paz, fique em paz ou alguma coisa do tipo. Tem um significado muito maior. Então, quando o salmista diz, orai pela shalom de Jerusalém, por toda a prosperidade do povo, por toda a sorte de bênção do povo, sejam prósperos os que te amam, reine shalom, reine prosperidade espiritual dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja shalom em ti. Haja toda sorte de bênção do Deus da aliança sobre vocês, que são o povo da aliança. E aí por que ele diz tudo isso? Por amor da casa do Senhor. Veja como ele mostra que eu desejo que a paz, a shalom de Deus esteja reinando sobre a vida de vocês, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, para que vocês sejam prósperos espiritualmente por causa da casa do Senhor. Para que vocês sempre tenham esse deleite de prestar culto ao Senhor, para que vocês nunca percam de vista a maravilha que é estarmos juntos no tabernáculo, no templo de Jerusalém, prestando culto ao Senhor, fazendo os sacrifícios que deveriam ser feitos, as orações que deveriam ser feitas, ouvindo as canções e cantando os salmos para a glória do nosso Deus. Que vocês nunca percam de vista isso. E por isso eu oro para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre vocês. Porque se vocês tiverem saúde espiritual, o culto vai ser saudável. Se vocês tiverem saúde espiritual, o culto vai ser saudável. Quando a gente pensa em prosperidade, eu fiquei um pouco relutante do tema desse texto, exatamente porque no contexto que a gente vive, prosperidade é muito ligada a essa teologia diabólica que nós temos por aí, que é a teologia da prosperidade. Mas prosperidade nas Escrituras não tem nada a ver com isso que eles pregam aí. Então por isso que eu tenho tranquilidade para usar o termo. Prosperidade espiritual é o cuidado de Deus, é toda sorte de bênção espiritual
sobre a sua igreja. Aqui não está falando nada a respeito de dinheiro, de fama, de sucesso, de casa própria, de carro, não está falando nada disso. Bênção espiritual, toda sorte de bênção espiritual. Essa petição então de Davi, ela é a preservação do descanso do povo da aliança, para que os crentes piedosos desejassem o bem-estar do povo e prosperassem. E a petição de bênção feita por Davi é para que todos os participantes do povo da aliança sejam alcançados e abençoados por Deus, por causa da casa do Senhor, para que houvesse todos os dias alegria para prestar culto ao Senhor. Sendo assim, o culto israelita se manteria vivo e não morreria com o passar do tempo. O culto se manteria vivo, porque o povo estava próspero, estava saudável espiritualmente. Estava desejoso de prestar culto. Tinha vigor para prestar culto. Então, irmãos, que nós possamos orar pela igreja, já que essa casa do Senhor apontava para Cristo. E Cristo é o tabernáculo de Deus. Nós fomos redimidos por este Cristo. Já que Jerusalém apontava para a igreja, e nós somos a igreja do Senhor. Por que igreja? Igreja porque é composta de judeus e gentios. Já não é mais uma nação, mas extrapola as nações. É uma igreja sem fronteiras, que antes estava restrita num pedaço de terra, mas que agora é universal, é católica. Católica é universal, tá, irmãos? Porque às vezes as pessoas têm medo da palavra. E a ideia é de que essa igreja que adora ao Senhor, que presta culto ao Senhor, que vai pela mediação de Cristo Jesus prestar culto, ela seja próspera. Irmãos, hoje nós estamos na realidade, nós não estamos mais na sombra. Hoje nós temos a oportunidade de prestar culto em espírito e em verdade. O que Jesus disse para aquela mulher samaritana? Querida, não vai ser nem ali e nem aqui que você vai prestar culto. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem mais lugar. Porque eu sou o tabernáculo. E eu tabernacularei no meu povo. E essa que é a ideia que Pedro trouxe lá na primeira carta. Então, irmãos, que nós possamos orar pela igreja, pelo bem-estar da igreja, para que nós tenhamos alegria de cultuar, para que nós tenhamos alegria para viver para a glória do nosso Deus. Talvez você esteja lembrando de irmãos que perderam o deleite completamente de prestar culto. Gente que se acomodou por conta dessa pandemia. Gente que está saudável e poderia estar aqui hoje conosco, mas que perdeu a vontade, que já não tem mais prazer. Então ore pelo bem espiritual da igreja, ore pela paz da igreja, não só aqui a igreja da glória, mas toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, porque a pandemia não foi no Brasil, a pandemia foi geral. Então, do mesmo jeito que gente está esfriando e morrendo espiritualmente no Brasil, está fora daqui também. Então ore pelo bem-estar da igreja, para que nós não fiquemos frios espiritualmente, não percamos o deleite do culto ao Senhor, não percamos o prazer de estar na audiência com o nosso Deus, e que você e eu tenhamos alegria de no domingo, no dia do Senhor, cantar: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vou prestar culto ao meu Deus. Eu vou me preparar para prestar culto. Eu vou me reunir com os meus irmãos. Eu vou me reunir com aqueles que foram redimidos pelo mesmo sangue que eu. Eu vou me reunir com aqueles que são habitados pelo mesmo Espírito que eu. Eu vou me reunir com aqueles que estarão comigo em novos céus e nova terra prestando culto. Aqui o nosso culto, ele tem as suas limitações, porque nós somos pecadores. Mas em novos céus e nova terra nós poderemos prestar um culto completamente santo diante de Deus. E que nós nos preparemos. Por isso, zele pelo bem da igreja.
zele pelo povo de Deus, ore pelo povo de Deus, ore pela igreja, ore pelos desanimados. E se você talvez veio aqui hoje, mas se encontra desanimado, hoje você veio para ver o que daria. Hoje você veio porque talvez estava com uma saudade mais ou menos de estar aqui. Lembre-se que isso é um privilégio, esse é um privilégio tremendo. Então não permita que domingo que vem você não esteja aqui. A não ser que seja uma enfermidade, a não ser que seja algum acidente do percurso, mas não porque você decidiu, não, hoje eu não vou não. Hoje eu não estou afim. Hoje eu não estou afim. Vou assistir. Eu me lembro que há um tempo atrás, já caminhando para o final, um tempo atrás eu mandei um e-mail, há muito tempo, já deve ter uns 3 anos, eu mandei e-mail para um pastor, de um determinado pastor, não é aqui não. E eu perguntei para ele assim, se a igreja tinha um canal que a gente poderia acessar e ver. E aí ele disse assim, nós não filmamos pessoas cultuando a Deus. Eu não estou menosprezando a ferramenta que nós temos hoje, que é muito boa, inclusive. Igrejas que podem investir, têm que investir mesmo, que é muito boa a ferramenta. Mas nada substitui o ajuntamento solene. O povo no mesmo lugar, prestando culto ao Senhor. Então ore pelo bem da igreja. Ore pela saúde espiritual da igreja. Vamos orar. Deus eterno, Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Porque nós não estamos agora reunidos no templo. Nós estamos reunidos como templo do Senhor. Prestando culto ao Senhor. Que o Senhor nos dê alegria, Pai, sempre de prestar culto ao Senhor. Que o Senhor não permita, Pai, que as dificuldades semanais venham atrapalhar o culto ao Senhor. Não permita, Pai, que nós venhamos a deixar que a frieza e a acomodação venha a atrapalhar que nós venhamos a cultuar ao Senhor. Nós intercedemos, ó Pai, por aqueles que estão desanimados, desmotivados, sem deleite em prestar culto ao Senhor. Trate os seus corações, Pai. Revigore suas vidas. Permita que eles possam experimentar uma renovação no Senhor. Pai eterno, aqueles nossos irmãos que gostariam tanto de estar aqui, mas que a idade ou a enfermidade os impede, e que talvez estão nos assistindo agora. Ó Deus eterno, tenha misericórdia deles. Ó Pai eterno, eles gostariam tanto de prestar culto ao Senhor aqui e estão impedidos. A enfermidade os impede de estar presente. Ó Deus eterno, tenha misericórdia, não permita que eles venham se esfriar na fé, mas mantenha a fé e a esperança deles viva. E Pai, que nós que aqui estamos, possamos desejar todos os dias nos reunir como casa do Senhor, como edifício do Senhor, como Jerusalém do Senhor, como cidade do Senhor, como povo do Senhor, o povo da aliança, que tem a oportunidade de estar diante do Senhor, que é o nosso Deus, o Deus da aliança. Deus eterno, todo-poderoso, a Ti pertence toda a honra e toda a glória, em nome de Cristo. Amém.